todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa CRM Piauí Podcast. Esse que é o 24º episódio da terceira temporada. Todos os outros episódios estão disponíveis no nosso canal CRM Piauí Podcast, aqui no YouTube, e também disponível em áudio na plataforma Spotify. Hoje, o nosso debate é sobre um tema fundamental para os profissionais médicos: a atuação do médico na era digital. Estar presente nas redes sociais atualmente é fundamental. Nós queremos hoje discutir sobre as oportunidades, os riscos e a responsabilidade do profissional médico expor suas opiniões, suas vidas, seus interesses nas redes sociais. E para falar sobre isso, eu, Cláudio Rocha, médico oncologista, hoje como host no CRM Piauí Podcast, conto com a participação de dois grandes profissionais. Primeiro eu queria receber a doutora Juliana Romanato, ela que é uma profissional médica especialista em radiologia e medicina nuclear, e além disso ela expandiu o seu olhar para a consultoria de imagem. Seja muito bem-vinda, doutora Juliana. Muito obrigada, Cláudia. Pode retirar o doutora, por favor. Agradeço pelo convite. Estou muito lisonjeado por estar aqui com vocês hoje. E também um excelente profissional, muito competente médico nefrologista, professor universitário e também conselheiro aqui do CRM, Dr. Genivaldo Vitor Nascimento. Seja muito bem-vindo para esse debate. Agradeço, Cláudio, o convite e a oportunidade tremenda de estar aqui com vocês para debater sobre um tema que é tão importante. Hoje eu vou ser bem provocativo e não foi coincidência ter convidado vocês dois. Eu como oncologista, Juliana como médica de imagens, Genivaldo como nefrologista, a gente vive muito bem a interface médicos e médico-cliente, médico-paciente. Então, eu queria saber, primeiro começando com a Juliana. Juliana, hoje em dia, no ano de 2026, ser um bom médico ou ser uma boa médica, basta? Eu adoraria responder que sim, mas infelizmente não. Acho que no mundo atual tudo mudou. Antigamente bastava você saber que iriam saber que você sabe. Por quê? Indicação, alguém ia, aí ia de boca a boca. A forma de procurar um médico era diferente do que é hoje. Nos dias atuais, os clientes, os pacientes, como que eles te acham? A lista telefônica mudou de local. Foi para o mundo digital. Então, o primeiro canal que eles vão procurar, quando eles vão ouvir falar de você, por alguém que tenha indicado, é rede social, seja Google, seja Instagram. Então, você pode passar por um problema nessa situação. Por quê? Porque você pode passar a percepção que você não é bom. Porque o médico que é bom, além de ser bom em 2026, ele também tem que parecer bom. Eu acho que isso que mudou. Antigamente, eu tenho mais de 20 anos de formada médica, eu tinha horror a ouvir falar sobre propaganda de médico, porque era errado, eticamente era errado, então aquilo não existia, aquilo era proibido. Só que o mundo mudou e com eles as regras também mudaram. Então, se você atualmente é um médico bom, talvez você possa ficar no escasso, no desconhecimento, ninguém usar os seus serviços. Porque se você não tiver um canal para mostrar isso, talvez o paciente não chegue até você. São raros os médicos atualmente, em 2026, que conseguem mostrar o quanto são bons sem ter canal digital. Ah, Juliana, mas tem um monte de médico bom que não tem canal digital. Concordo. Agora vamos para a porcentagem. Quantos são esses médicos? 1%? 2%? São muito poucos. A maioria precisa, sim, estar à vista para que o paciente possa reconhecê-lo. Então, a forma hoje atual de você de se entender como bom, é também parecer bom. O que não pode é ser ruim e tentar parecer bom, porque isso sim é antiético. Mas a coerência é muito bem-vinda e ela é cobrada. E, Genivaldo, eu queria perguntar para ti se tu já percebeu, quando foi que você percebeu essa necessidade, você que já tem uma presença na rede digital mais consolidada, em relação a
qual a necessidade ou qual a oportunidade que eu estou ganhando em estar presente na rede social, mostrar os seus trabalhos, os seus eventos, como foi que você construiu essa imagem e como é que você vem fazendo isso hoje em dia? Bom, mais uma vez obrigado. Acho que é uma oportunidade muito grande de abordar esse tema. Sobre essa pergunta, Cláudio, exatamente quando que eu percebi, é difícil dizer, porque assim, é uma construção constante, né? Você sai de uma realidade também formado aí há 25 anos, você era uma outra realidade completamente diferente. Sim. Então, quando no processo de formação você escolher, eu quero ter um certo destaque, vou fazer uma boa especialização, numa boa faculdade, se possível, se você tiver essa vocação, ser um professor de universidade, de preferência estadual, assim, pública, né? Ou professor de uma forma geral. Então, existiam alguns tiques, né, que você fazia, assim, para eu conseguir ter uma certa visibilidade na minha área, eu vou me encaixar nesse perfil. E aí surgiu o mundo digital nesse meio, né? Mundo digital que é uma circulação de pessoas de um percentual altíssimo, que você precisa... É um mundo novo, é um mundo que você precisa estar inserido se você quiser ter essa visibilidade. Para mim, meio que naturalmente, porque eu comecei até a utilizar a rede social mais com um propósito educativo, né? Então, de discutir casos com alunos, demonstrar algumas situações, né? E automaticamente, à medida que você vai vivenciando, vai realmente tendo a experiência, você começa a se encaixar e vai ajustando o seu perfil. Tá? Nesse caso, assim, nesse momento, então eu estou com o perfil mais acadêmico, voltado para alunos, eu meio que abandonei isso aí, estou com um perfil um pouco mais realmente mostrando o lado profissional. Né? Então, eu faço da rede social, ainda uso um pouco como o lado acadêmico, mas voltado mais para esse lado mais de divulgação e apresentação realmente como um profissional. Então, utilizo com essa forma, mas assim, identificar exatamente o período é difícil, né? Então, é uma construção contínua. Então, assim, eu não sei se esse formato eu continuarei amanhã posso fazer de uma forma diferente. Isso, você tem um feedback rápido, né, do que aquilo que você faz, o que funciona, e muitas vezes você vai experimentando e vai vendo que muitas vezes não funciona. Uma hora uma coisa dá certo, assim, opa, o que foi que pegou legal aqui, o que foi que eu consigo extrair de interessante para que eu possa replicar. Então, é um aprendizado contínuo. Isso aí que eu entendo que haja algumas orientações, né, algumas tutorias, né, coach nesse sentido de uma orientação específica do uso, mas existem resultados que você consegue obter individualmente. Então, à medida que você vai, claro, talvez ali uma orientação você consiga dar um salto, mas você tem que estar atento a isso, né? Aquilo que você produz, aquilo que você obteve de resposta. E há uma situação que eu vejo hoje como muito sutil e que a gente precisa ter muito cuidado, acredito que você depois vai abordar essa temática, porque às vezes só mostrar quão bom você é, e aqui, na verdade, sem nenhuma... Isso de uma forma geral que eu estou falando, também não é o suficiente, porque hoje em dia tem a questão de você assegurar a atenção. Então, você precisa passar uma informação correta, mas uma informação num time certo, aproveitar ali os primeiros segundos. Porque não é tão simples você passar, não é, olha, 2 mais 2 são 4, porque às vezes a pessoa para de ver no 2, ela não consegue chegar até o 4. Então, eu acho que a dificuldade que foi tendo ao longo do tempo foi o modo de entregar essa boa informação. Com as atualizações, nós temos que cada vez mais quase que inventar e tentar se adequar a fazer com que o nosso interlocutor ouça até o final da nossa mensagem. Que é a questão da conexão, né? A gente precisa entender como nos conectar com quem está nos assistindo. Não adianta cada um de nós dar uma aulinha dentro de uma rede social, que isso afasta. Né? Não segura. Não segura. E algo muito interessante que o Genivaldo falou foi sobre... e a Juliana falou também, essa questão de ter 20 anos de formado, é que antigamente
A visibilidade se dava por estar dentro de uma universidade, você ter... não tinha uma capilaridade tão grande como a gente tem atualmente. Só que atualmente nós temos audiências muito grandes e a minha percepção é que a gente ainda tem uma resistência, não sei em relação aos colegas, aos amigos de vocês, em relação a eu não tenho paciência para isso, eu não tenho capacidade de fazer, né? Só que tem tanta gente querendo ouvir. E essa pergunta que eu lhe fiz foi a minha percepção de estar presente na rede social. Eu já estava presente, mas foi quando eu indiquei um colega. Eu precisava, como interdisciplinar, como nós todos somos, a gente precisa indicar um ortopedista, um cirurgião vascular, um outro médico, um endócrino. E o paciente virou para mim e falou assim: doutor, qual é o Instagram dele? E aí eu coloquei. Não tinha, assim... Não vou nele, ele não tem rede social. Então, isso virou um critério, né? E não adianta a gente negar esse critério e dizer, eu sou contra isso, ou eu não vou fazer isso. Eu acho que o que a gente precisa entender é a adaptabilidade que a gente precisa ter, até porque nós fomos ensinados de uma forma, e quando a gente chega no mercado de trabalho, as regras mudam, o tempo vai mudando e a gente precisa se adaptar. E outra coisa, né? Dizem que o esperto dança conforme a música. Então, a gente tem que se atualizar. As coisas mudaram. Então, a pessoa pode sim, eu não sou contra quem decide não... Uma vez eu atendi uma cliente que era psiquiatra, super idônea, bem formada, RQE, tudo certinho. E ela entendeu para ela, que não funcionava para ela. Eu falei, nossa, e comecei a dar argumentos para ela. Só que ela tinha uma rede de indicação tão forte que um mandava no outro. Eu falei assim, neste momento, você não precisa e está tudo bem. Então, é esse entendimento. Será que até quando que eu posso ficar sem? Não, olha, eu estou vendo aqui que não está legal, estou vendo casos, está chegando em mim casos errados que estão sendo mal conduzidos porque foram, olharam redes sociais alheias e viram condutas inadequadas. O que eu posso fazer? O seu papel como médico é espalhar o bom conhecimento. Eu acho que é uma responsabilidade social, ética e profissional os bons médicos difundirem informações corretas. Exato. E eu não digo ficar criticando, porque eu também não acho elegante a gente criticar. Por quê? Porque quando a gente critica, a gente também afasta. Sim. Então, a melhor forma da gente chegar no mundo adequado, no mundo ideal, na minha percepção, é a gente entender que o mundo mudou, somos adultos, a gente faz o que precisa ser feito. E essa divulgação de rede social, concordo, é um novo trabalho, é um trabalho extra, médico tem que ser gestor de clínica, tem que ser RH de clínica, tem que ser do financeiro e agora tem que ser da mídia social, mas as coisas são como elas se apresentam. Então, eu acho que a gente tem que tentar fazer nossa comunidade médica entender quão valioso é esse canal de comunicação. Como que a gente pode espalhar notícias corretas, informações corretas, até para que esses canais de aquisição, muitas vezes usados para coisas negativas, para fake news, não se proliferem, né? Sim. Então a gente combate, entre aspas, o mal, proliferando o bem, né? A gente vem somando, né? Trazendo boas informações, informação de qualidade. Eu acho que essa é a nossa função, né? É o nosso compromisso de trazer informação de qualidade para que as pessoas saibam em quem pode confiar. Sim. Né? Então, a partir do momento que a gente está falando sobre o posicionamento do médico dentro da rede social, junto com as outras pessoas, além de uma oportunidade que existe, é uma responsabilidade que a gente traz. Sim. E assim o CRM vem também fiscalizando, vem também estimulando que os médicos estejam presentes da forma que a regulamentação manda, né? Então, e ficou mais fácil de seguir, porque agora tem regra. Antes não podia, depois podia, mas a gente não sabia muito bem como podia. Então, eu acho que as normativas, elas vêm para ajudar como guia, né? Eu posso fazer, mas tem coisa que eu não posso. E, às vezes, o bom senso é necessário ser escrito. Então, eu acho que a gente tem todas as normas do CFM que a gente possa seguir, orientar e entender realmente que faz parte da vida diária do médico agora. A gente
ter esse canal digital. Se não consegue gravar, que seja em texto, se não consegue texto, que seja de outra forma, mas é uma responsabilidade quase social nossa no mundo atual. E dentro do meio universitário, Genivaldo, você percebe que a sua presença no meio digital gera um olhar torto, ou você acaba sendo tratado de forma diferente, ou tem alguma desvalorização dentro da academia que acaba tendo muitas regras, muitas hierarquias? Você encontrou alguma resistência em relação à sua presença no meio digital pelos colegas da academia, ou alguém que tivesse mais para as pessoas, olha, daquela forma de ou você está na academia ou você está na rede social, como se só pudesse escolher ou 0 ou 100, a gente não pode ter um meio termo. Você sentiu em algum momento alguma resistência dessa? Não, para falar a verdade não, eu acho que assim, o que eu vejo mais, talvez o movimento é no sentido contrário, né? É quem não estava disse assim, puxa, eu acho que eu devo estar, eu devo me apresentar, eu devo também contribuir. Isso que a Juliana tinha falado há pouco, que a psiquiatra, né, que evitou entrar, a gente conhece muitos colegas que são mais introspectivos, que não gostam muito de ter esse contato, essa apresentação, então prefere ficar a sua rede social mais fechada, às vezes abre, mas faz ali uma rede social, mas não é só para olhar, às vezes não compartilha muita informação. Então, muita gente tem esse perfil. Então, vai muito do perfil das pessoas também. Mas o que eu vejo é que tem muita gente que está, ainda aqui tardiamente, mas tem observado que isso eu posso contribuir. É possível que sempre haja alguém com uma visão talvez um pouco mais retrógrada, no sentido de achar, só enxergar lado negativo, coisas negativas, ou enxergar que aquilo ali possa ser, de uma certa forma, uma autopromoção, por ser uma autopromoção, quando, na verdade, assim como se você abre um consultório numa avenida bem movimentada, o que você quer é ser visto também, você ser ali uma referência. E outra coisa, quando você faz o seu trabalho bem feito, você quer ser reconhecido por isso. Então, se o canal hoje de comunicação te permite isso de uma forma muito mais simples, né? Se você antes, eu sou da época ainda que para você conseguir ter uma visibilidade, você usava aqueles catálogos médicos, você pagava ali um valor e aí tinha gente que pagava só o seu nome, tinha gente que pagava um valor maior, tinha gente que pagava uma página inteira. Claro, então isso talvez de uma certa forma até democratize, porque a forma de você fazer essa divulgação, você consegue fazer uma boa divulgação sem gastar praticamente nada ou nada, né? E sendo criativo, oferecendo uma informação de qualidade, você consegue se destacar mesmo que você não pague nada. Claro, aí tem o outro lado da história, aí tem os espertos, né? Ou aqueles que se utilizam, captam muito bem a dinâmica da rede social e podem fazer ali um mau uso, mas no meio acadêmico, o que eu vejo é cada vez mais pessoas entrando, professores, a migração para a mídia, para a rede social. Ainda que de forma muitas vezes mais tímida, né? Mas eu sigo alguns professores grandes nefrologistas mundiais que estão lá de vez em quando aparecem, mas você vê que é um pouco da personalidade da pessoa. A pessoa que tem a personalidade um pouco mais extrovertida, ela tem mais facilidade. Aquela que é mais fechada, ela não vai entrar na rede social, ela vai só utilizar de algumas sabia que eu acho que é importante a gente manter isso, porque eu não acho que todo mundo tenha que ser extrovertido. O super comunicador. Todo mundo tem que ser... Não, eu acho que o mais fácil de você fazer é você ser quem você é dentro daquele espaço. Porque a performance não se sustenta. Então, o que é importante? Até para ficar menos cansativo, você manter quem você é. E o rigor da sua medicina, você pode sim manter lá, porque as pessoas acham que para ir em rede social precisa fazer algo engraçado. De forma alguma. Se você não tem esse perfil, se você é mais sério, mantenha essa seriedade, mantenha o seu jeito, mesmo que você não se conecte com 1 milhão, se você se conectar com 10, 30, gente, 30 é uma sala de aula. Então, são 30 pessoas. Às vezes a gente tem dimensões de milhares, milhões, e a gente tem até por ego, porque é gostoso, né? Você vê aquilo, né? Nós queremos ser reconhecidos. Mas se você impactar uma pessoa, já valeu a pena.
você estar lá com aquela informação e difundir aquilo que é correto. Então, eu acho que o mais importante é você manter quem você é. Não gosta de falar? Não fale, escreva. E uma forma também de comunicação. Até pouco tempo atrás, eu usava... A gente está falando bastante de rede social, e a gente pensa bastante em Instagram, Facebook, essas coisas, mas o Twitter, ou X atualmente, os grandes eventos mundiais, os congressos americanos e europeus, os médicos de fora, eles utilizam bastante aquilo para divulgar os novos estudos, as grandes novidades. Isso é muito interessante. Eles usam até as hashtags dos eventos e você consegue acompanhar. Até porque a gente não tem condição de estar em todas as salas, de estar em todas as salas. Você vai num evento, num congresso de oncologia americano, são 40 salas ao mesmo tempo e você não consegue acompanhar tudo. Então, depois você pega um resumo ou melhores slides. Então, assim, é muito bom para a gente poder captar a boa informação. Então, se aquele profissional, aquele médico, conseguiu colocar aquela ideia num slide bom, você pode usar isso também, fazer um benchmark e usar ao seu favor. E até porque, quanto mais didático a gente for dentro da rede social, seja para pacientes, seja para outros colegas, seja para explicar algo mais complexo, né? É melhor porque, como a gente, desde o início a gente fala sobre o nosso compromisso em levar informação de qualidade, e não é só a informação de qualidade, mas de uma forma simples de ser entendida, né? Então, a gente está falando, por exemplo, de falar sobre creatinina, falar sobre o uso dos radioisótopos atualmente nos tratamentos, nos diagnósticos, a vasta quantidade de tratamentos oncológicos disponíveis, o que está autorizado, o que não está autorizado pela Anvisa, que está no rol da ANS. Então, as pessoas elas estão indo atrás de informações, né? Lembrando que a gente está numa época em que o paciente tem acesso à inteligência artificial. E aí eu queria saber de vocês qual a percepção de vocês nesse momento, se vocês estão levando informação para essas pessoas elas estão se informando cada vez mais e elas têm uma inteligência artificial na palma da mão, literalmente. Como tem chegado isso para vocês? Olha, sabia que eu tenho uma opinião em relação a isso, porque eu estou gostando desse novo momento. Por quê? Porque quando era Google, porque, por exemplo, minha área, medicina nuclear, poucos pacientes conhecem medicina nuclear, o que faz, e quando ele chega lá, poucos médicos, minha mãe também está lá na dúvida, aqui o que eu faço, então assim, uma especialidade pouco conhecida comparada com as outras. Então o paciente, ele chegava antes no meu consultório de Google, e Google é terra de ninguém. E, a inteligência artificial não é que seja totalmente correta, porém, ela é uma terra um pouco assim... Mais direcionada. Então, chega um paciente que ele está muito mais doutrinado a fazer perguntas. E munidos de informação. E vou te falar, tem chegado muita informação correta. E não informações sem pé nem cabeça que chegavam antigamente. Sim. Então, eu estou gostando mais das consultas, porque parece uma discussão clínica, porque os pacientes chegam tão afiados que eu estou achando mais fácil. Por quê? Porque eu tenho o conhecimento. E ele ter também é uma checagem, a gente fica discutindo, eu estou achando legal, eu pego o papel, a gente começa a falar, não, olha, a gente pode fazer isso, mas tem essa opção também, e considera, às vezes eu falo até de estudo, quem diria que eu ia falar de estudo em consulta? Eu falei assim, olha, isso aqui, essa informação do senhor, tem até, só que esse estudo foi feito com a população americana, estou falando com uma população diferente, entendeu? A gente fica então eu estou achando que foi ok, gasta mais tempo de consulta. Ju, é uma realidade que a gente tinha muito mais na rotina americana da consulta, de consultar. Isso. Né? Eu chego com todas as informações sobre a minha doença, eu estudei tudo e eu vou perguntar se o que eu estudei e o que eu
colhi de informações está correto com o médico. Essa é uma consulta médica padrão americano. E a gente vem encontrando isso na nossa realidade com a inteligência artificial. E atualmente a discussão médico-paciente é mais horizontal. Antes a hierarquia era o médico, sabe tudo. Não, agora não. Agora a gente tem uma relação mais horizontal com o paciente. O paciente participa. E eu acho bom porque as opções têm aumentado. E às vezes você mesmo, como médico, fica em dúvida. Qual é a melhor opção para o paciente? Você concorda que às vezes tem opções que você escolhe uma, escolhe outra, e mesmo os trabalhos clínicos, você pode ter duas e você não sabe. O que você faz? Você expõe isso para o paciente. Então, ele participa da decisão. Uma postura mais ativa. Postura mais ativa. Eu acho que ele abraça mais a causa do que antes, que ele não entendia nada, que ele estava lá perdido. Muitos médicos não têm a didática de explicar para o paciente o que ele tem e ele fica perdido realmente. Então, quando ele chega com essa informação mais mastigada, eu acho mais fácil de conduzir. Porque eu perco tempo na consulta, eu não acho que é perder tempo. Eu acho que eu ganho resultado ao longo do tempo. Porque ele tem mais autonomia. Porque ele tem mais autonomia. É muito... Eu gosto, mas sim, você tem que se programar para ter uma consulta com uma duração maior. E aí pode ser até, mas o plano de saúde... Não, gente, a gente tem que entender que não é quanto a consulta paga. Se você não está contente com o valor, você saia. A partir do momento que o paciente entra na nossa sala, é sua responsabilidade conduzir aquilo da melhor forma possível. Por isso que você tem que ter uma boa rede social, para que sua informação seja atingida para mais pessoas. Você consegue se desvincular do plano de saúde porque você passa a ter uma penetrância maior por outros canais e você consegue aqui um canal de aquisição de cliente melhor. Então, eu acho que tudo gera mais valor. Gera mais valor. Eu acho muito bom a inteligência artificial, tanto para o paciente quanto para mim, porque eu vou usar como ferramenta, obviamente, sempre tendo a minha correção, mas eu vou fazer uma receita mais rápido, eu vou fazer um relatório mais rápido, eu vou corrigir mais rápido. Então, eu acho maravilhoso tanto o paciente usar como o médico usar como ferramenta também. E na nefrologia, Givaldo, você tem chegado no seu consultório? Bom, da mesma forma, né, o paciente chega da mesma maneira com mais informação. A gente tem que ter cuidado porque existem as alucinações, né? Então o paciente tem que entender que o fato de estar na IA não quer dizer que seja uma verdade absoluta. Existem alguns filtros que ele precisa utilizar, porque se alguém faz uma postagem engraçada, uma piada, fazendo ali uma tiragem, aquela informação, ela vai contar como verídica. Então ele não vai saber, dependendo de da forma que ela é utilizada, né? A IA ela pode colocar no seu banco de dados e, dependendo da forma que é feita, aquilo ali pode gerar um tipo de resultado que a pessoa pode achar que é verdade absoluta e não é. Claro que a figura do médico ainda ela é importante, continuará sendo importante em várias áreas, mas até para isso, até para orientar esse uso da IA, né? Para dizer assim, deixa eu entender como foi essa busca essa que você colocou. Mas, no geral, a gente vê isso, não é uma situação, pelo menos hoje, tão frequente assim, de ver problemas dessa natureza. A maior frequência é isso que a Juliana falou. O paciente chega mais bem informado, isso, como você falou, Cláudio, de fazer essa consulta, de meio que fazer essa checagem, né? Então, na nefrologia, não é muito diferente isso, não, né? Essa busca de uma informação com mais qualidade, paciente cada vez mais exigente, querendo entender melhor daquele manejo, né? E sabendo das alternativas, então ele vai discutir, eu soube que tem uma medicação assim, assado, eu soube que tem um tratamento novo assim, assado, e aí você vai realmente com a sua experiência trazendo isso, né? E cada vez mais a gente tem que usar o lado humano, porque muitas vezes ele chega tão até agressivo com essas informações. Sim. Como se fosse inquisição, como se elas fossem totalmente a verdade. Então, o médico tem que ter esse traquejo também de ouvir o paciente e destrinchar todas essas informações, explicar o que é verídico, o que não é verídico. Então, também o médico tem que estar preparado para receber esse tipo de informação, que nem sempre vai chegar de uma forma educada. E ele tem que aprender a se controlar, ficar um pouco mais calmo e destrinchar as informações para
o paciente entender que De onde veio essa informação, qual é a ele função sabe de cada informação isso. dessa. Né? E quando você conduz isso corretamente, o paciente entende que a autoridade é você e não a IA. E quando você conduz isso da forma correta, não há IA que ele vá confiar, porque você deu aquele direcionamento, pegando todas as informações e explicando. Então, sim, eu acho que é mais trabalhoso. A gente precisa ter mais jogo de cintura, precisa ter um pouco mais de paciência, porque muitas vezes eles podem sim chegar de uma forma agressiva, mas eu acho que tem sido benéfico, desde que bem orientado por um médico, né? Eu ainda não peguei nada, nenhum paciente que fez com mais IA. um momento que a gente precisa se adaptar, né? Então, eu acho que o médico é um dos profissionais que mais se adapta. Então, a gente passa no vestibular e a gente vira calouro. E a gente termina a medicina e vira médico, e depois a gente vira residente R1. E depois a gente vira o residente da outra especialidade, depois a gente entra no mercado de trabalho e é o mais novo. Então, assim, o tempo todo a gente está se reformulando e se perguntando e se questionando, né? E a partir desse momento, com esse conhecimento imenso, né? Porque o conhecimento dentro da medicina em medicina nuclear, radiologia, nefrologia, oncologia, 25% da literatura médica atualmente é em oncologia. Então, assim, é um excesso de informação, né? Até aquele filósofo, o Yuval Harari, ele fala exatamente sobre isso. Numa época de excesso de informação, o que a gente precisa ter é clareza. Sim. Então, no momento que a gente tem muitas informações, então pacientes com acesso à inteligência artificial, com acesso a tratamentos baseados em estudos fase 1, fase 2, que ainda não foram medicamentos que ainda não entraram no mercado, por exemplo, esses questionamentos vão vir. E é a nossa função aparar essas arestas, conduzir da melhor forma, não de bater de frente, exatamente, mas de saber aonde aquela informação pode entrar no seu tratamento ou não, onde é que a gente pode utilizar isso. E aí é mais um momento da gente gerar valor para a nossa profissão. Isso. Né? Então, a partir do momento que eu tenho pacientes munidos de informação, o médico que gera valor é aquele médico que gera clareza. Ele vai falar assim, isso aqui vale para você, isso aqui vale fora do Brasil, isso aqui vale para o Brasil, mas não entra no rol da ANS. Então, a gente precisa entender todas essas esferas. Então, mais um motivo para a gente... E o gerar valor não quer dizer que agora o profissional médico sempre vai ter autoridade. Não, você precisa estar atualizado, você precisa estar consciente das atualizações constantes, contínuas que existem dentro da medicina, que agora com inteligência artificial, toda a parte de avaliação molecular, né, genética, genômica, engenharia molecular, o céu é o limite. Né? Então, é mais um motivo para a gente estar presente nas redes sociais, junto com os nossos pacientes, para poder orientá-los da melhor forma e mostrar que profissionais que estão presentes na rede social e que geram esse valor são confiáveis. Perfeito. Cláudio, teve uma coisa que a Juliana falou e conecta com o que você falou, que assim, a importância do médico bem qualificado estar presente também na rede social coincide um pouco com isso que você falou, que você também precisa ter referências. A gente usa também curadorias. Então, alguém que vai selecionar no museu quais são as obras de arte que estarão expostas, e você sabe que aquela pessoa é um bom curador, você vai se apresentar. Na mídia social não é muito diferente. Então, eu gosto muito do X, né, porque você seleciona pesquisador, é uma forma diferente de utilizar a rede social, mas você seleciona pesquisadores, você seleciona grandes revistas, e você sabe que aquele assunto que aquela pessoa vai falar é uma coisa que é relevante para você. Então, se você usa uma rede social como o TikTok ou que seja o Instagram, mas que você segue, existe uma forma de você ter muitos seguidores, muitos seguidos, né? No Instagram é um pouquinho diferente, mas quando você seleciona bons profissionais, você tem a garantia, você tem a segurança que vai sair dele uma informação que você sabe que você pode confiar. E quando isso é o seu médico, isso te dá uma certa tranquilidade. E você passa a aprender, saber que ele tem o conhecimento, que está divulgando isso. Eu entendo que isso para o paciente ela vai agregar informação. Valida bastante. E a cada vez mais, eu acredito que vocês também recebam isso, ou de paciente ou de conhecidos, vídeos com alguma informação que ela duvida. Quer dizer assim, será que isso aqui é real? Sim.
Aí assim, veja isso, olha, essa medicação é aqui, aí você vai olhar. Então você faz esse papel de curadoria para você dizer assim, ó, isso aqui é ok, isso aqui faz sentido, é coerente. Um primo meu me mandou uma informação, eu falei, cara, eu não conheço isso, eu vou pesquisar. Aí eu fui atrás, olhei, como que eu fiz a busca do sujeito que estava fazendo aquela divulgação? Eu fiz exatamente aquilo que o CFM recomenda. Fui verificar se o sujeito divulgava o seu CRM, o seu RQE, qual era a especialidade, qual foi a formação dele, porque é muito fácil se apresentar como especialista e aí vem a resolução do CFM que firma e que você, na verdade, embora haja assim, uma certa complexidade em termos de detalhes, mas a grande mensagem é, você não pode se vender, você não pode se apresentar com aquilo que você não é. Você não pode se dizer especialista se você não é especialista. Você não pode nem sugerir, dar a ideia de que você é. Antigamente, na resolução anterior, era factível, era aceitável que você dissesse assim, eu não fiz nefrologia, eu não fiz residência, nem tenho um título de nefrologista. Mas como eu estou atuando como nefrologista, eu vou dizer, então, nefrologia. Não é nefrologista. Então, assim, era um jogo de palavras que isso induzia o paciente a achar que aquele... Então, voltando aqui à temática do colega que manda, o paciente que manda a informação, eu fui ver qual era a formação do sujeito, se ele tinha RQE, não tinha nada. Então, assim, fui dar uma olhada nas postagens sensacionalistas, e eu falei, olha, fui dar uma olhada, aí a gente já está habituado a lidar com pesquisa, o Cláudio, grande pesquisador também, e aí fui lá no PubMed, vou dar uma olhada, checagem nessas informações aqui, saber se tem alguma coerência. Não tinha nada. Aí o sujeito usa uma pesquisa, um relato de caso, ou uma pesquisa animal para transpor aquilo ali como sendo uma realidade para o humano. Então, assim, tem que ter muito cuidado. E você tocou um ponto importante. Trabalho científico não se procura, eu acho que tem muitos médicos ouvindo, não se procura inteligência artificial. Porque eu já vi relatos de trabalhos inventados pela inteligência artificial. Então, você quer procurar artigo científico, você vai no PubMed. Você não vai em inteligência artificial procurar. Relatos, assim, bem assustadores. Sim. De verdades criadas. Então, assim, ainda não está pronto para isso. Pesquisar e sair uma coisa, eu fui olhar e falei assim, nossa, não tem nada a ver, não existe isso. Então, ainda a PubMed, os colegas aí continuem usando o PubMed. Tem outras, né? Tem algumas que são um pouquinho melhores nesse sentido, mas que tem que ter cuidado. Tem o Open Evidence, né? Tem o Perplexity e cada vez mais vão surgir tecnologias mas atualmente toma cuidado. Então nós estamos chegando ao fim de mais um episódio de CRM Piauí Podcast e eu queria dar um momento para cada um de vocês aconselhar, dar alguma opinião sobre quem é profissional médico que ainda não está na rede social, como você pode fazer isso da forma mais ética e responsável, dessa forma, no ano de 2026, de se posicionar da melhor forma. Juliana. Eu acho que eu daria 3 dicas. A primeira, bom senso. Gente, vamos lá recuperar esse bom senso. Vamos voltar dentro da nossa cabeça. Será que eu devo fazer isso? Antes de postar algo, pense pelo menos umas 3 vezes. Eu acho que isso ajuda. Segundo, verdade. Gente, a verdade sempre tem que ser priorizada. Sempre. Parece bobagem, mas muitas vezes a gente não faz isso. Não adianta o seu marqueteiro falar, faça isso, faça isso. Não. É seu nome, é você. Então, a verdade. Terceiro, leia as normas do CFM, porque está lá a receita para você não errar. Então, você usando o bom senso, a verdade e as normas, tenho certeza que não vai ser difícil você fazer uma rede social, uma divulgação muito boa do seu trabalho. Excelente. E você, Ginivaldo? Bom, acho que o fechamento da Juliana está perfeito, né? Mas eu acrescentaria que assim, o bom médico, que ele segue os preceitos éticos na vida real, ele tem grande chance de fazer a mesma coisa na sua rede social. Verdade. Porque, assim, ele não pode oferecer aquilo que ele não é, ele não pode garantir resultado, porque na vida real, quando um paciente pergunta, tem risco? Você vai dizer, tem risco, qualquer procedimento médico tem risco. Então, você não pode oferecer um tratamento, um procedimento, garantindo que ele vai ter sucesso absoluto. Mostre o resultado positivo, mas tenha o cuidado de dizer que aquilo não é garantia de sucesso, que aquele resultado ele pode ter um resultado adverso. Então, essa informação ela é crucial.
O médico ele tem que ter cuidado, ele não pode ir na rede social, porque há uma vida meio que paralela na rede social e você querer se vender como sendo o maioral, o melhorzão, né? Então esse cuidado ele é importante, de você ter o pé no chão e nunca querer transparecer algo que você não é. E ainda que seja, tem que ter o bom senso de não transparecer isso de uma forma que seja, do ponto de vista ético, isso pode ser encarado de uma forma inadequada. Então tem que ter cuidado. Então, sempre ter esse pé no chão, esse bom senso e fazer realmente, dar uma olhada. É importante ter o conhecimento na nova resolução que mudou algumas coisas, facilitou, né, entendeu, se encaixou realmente na realidade de uma vida, do uso mais comum da rede social e realmente enfatizou ações que no passado era vista como ok, mas agora não é mais, como eu falei há pouco. Então, você não pode se vender como nem sugerir, divulgar especialidade que não existe. Eu sou especialista em ultrassom, por exemplo. Hormonologia, não existe. Então, assim, tem que seguir realmente esses preceitos que você estará de uma forma respaldado para que você faça um bom uso, com um bom propósito da rede social. E é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um CRM Piauí Podcast. Foi muito interessante estar nesse momento de discussão de um tema tão interessante que é a presença do médico na era digital. Agradeço demais a presença da Juliana, Genivaldo e a generosidade do CRM de nos trazer aqui para falar sobre algo tão importante. Até mais!